I got my red dress on tonight, dancing in the dark. Fala galera, eu sou o professor Thiago Megali e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que vem sendo muito pedido por vocês nos comentários. Nós vamos trabalhar aqui o passo a passo de uma reclamação trabalhista, o início de uma série de vídeos onde nós vamos trabalhar com reclamação, contestação, recurso ordinário, sempre lembrando que o nosso foco principal aqui é a prova da OAB, é a segunda fase da prova da OAB. Porque todos os passos que nós vamos tratar, os 3 passos que nós vamos elencar no vídeo de hoje, são justamente focados para você que vai fazer a segunda fase. Justamente porque nós vamos preparar um rascunho, vamos elaborar uma estrutura para que você possa sentir mais segurança na elaboração da peça da sua segunda fase da prova do OAB. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu feedback sobre esse vídeo e sugestões também de novos temas para que nós possamos estar trazendo aqui no nosso canal. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui a leitura de um problema, de uma situação hipotética que eu trouxe de uma reclamação trabalhista e trabalhar esses 3 passos no vídeo de hoje para que você possa sentir maior segurança na hora de elaborar a sua peça na prova da segunda fase. Então vem comigo e vamos para a leitura. Acompanhe aí. Então vamos lá, pessoal. Situação problema. Síntese da entrevista realizada com José Dário. Trabalhou na fábrica de componentes eletrônicos Fire Hardware S.A., empresa essa com mais de 220 empregados, com sede em Castanhal, Pará. No período compreendido entre 10/10 de 2018 a 2/7 de 2020, oportunidade na qual foi dispensado sem justa causa e recebeu corretamente sua indenização. É portador de deficiência e soube que, após a sua dispensa, não houve contratação de um substituto em condição semelhante. Seu e-mail pessoal era monitorado pela empresa porque, na admissão, estava ocorrendo um problema na plataforma institucional. Então, a ex-empregadora acordou com os empregados que o conteúdo de trabalho seria enviado ao e-mail particular de cada um, desde que pudesse fazer um monitoramento. Em razão disso, o empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Durante o contrato, sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo sem sua expressa e prévia autorização. Trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45, com intervalo de 45 minutos para a refeição, e aos sábados das 8 às 12, sem intervalo. Você, contratado como advogado, deve apresentar a medida processual adequada à defesa dos interesses de José Dário, sem criar dados ou fatos não informados. Então, pessoal, em cima desse problema, dessa situação hipotética, nós vamos então desenvolver o nosso sistema de passos para a confecção do nosso rascunho e posterior escrita da nossa reclamação trabalhista. Mas antes disso, volte aqui comigo. Então, pessoal, nós vimos aí o modelo de problema que pode vir a aparecer no dia da sua prova da OAB. O que nós vamos fazer agora nesse primeiro momento? Vamos colocar aqui os 3 passos que nós vamos realizar para a desenvoltura do nosso rascunho. Na ordem, nós vamos primeiro fazer uma régua processual para nós nos localizarmos no dia da prova qual é a peça processual que a OAB está cobrando. Lógico que nesse caso, todos vocês já sabem que é uma reclamação trabalhista. Então, nós vamos elencar na nossa régua processual e verificar, fazer no nosso rascunho o porquê dessa reclamação trabalhista. Não tem nenhum processo ajuizado, nenhuma defesa apresentada e muito menos uma sentença. Então, por esse motivo, nós vamos verificar que é uma reclamação trabalhista. O segundo passo, nós vamos elencar no nosso rascunho, vou mostrar aqui para vocês, quais são as informações mais importantes desse problema, para que nós possamos então pegar essas informações mais importantes e fazer justamente as nossas teses, que é aquilo que vai dar o corpo, o enxerto da nossa peça. Perfeito? E por fim, no nosso terceiro passo, nós vamos pegar as fundamentações de cada uma dessas teses e fazer os 3 parágrafos de confecção de cada uma delas, que é justamente o fato, fundamento e pedido. Perfeito? E para isso, pessoal, também vou mostrar um pouco aqui para vocês do uso da CLT, do índice remissivo, de como achar essas fundamentações, justamente fazer esse rascunhamento aí na sua prova. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Vamos agora, na sequência, eu vou mostrar aqui para vocês os 3 passos que nós vamos fazer a título de rascunho, para depois, então, nós fazermos a escrita propriamente dita de cada uma dessas teses. Vamos lá, acompanhe.
Então, pessoal, vamos lá. Como eu disse para vocês, no nosso passo a passo, para a elaboração do nosso rascunho da reclamação trabalhista para a segunda fase do AB, nós vamos seguir aí a régua processual, depois vamos destacar os pontos mais importantes do enunciado, vamos transformar esses pontos mais importantes nas teses processuais, buscando os fundamentos lá na CLT, no índice remissivo, e por fim nós vamos fazer a redação da peça. Então, pessoal, nosso primeiro passo no dia da prova vai ser justamente a régua processual, que vai servir para identificar qual é a peça processual que o AB está pedindo. A primeira pergunta que você deve se fazer no dia da prova, você não vai escrever isso no seu rascunho, mas a pergunta que você tem que se fazer é: a questão está trazendo alguma informação no sentido de José Dário já ter ingressado com alguma ação? Ou então que já houve uma inicial, uma contestação e uma sentença? Como em ambos os casos a resposta é não, teremos uma petição inicial. Vejamos. E aí nós fazemos aquela nossa régua e cada seta vai identificar um ato processual que vai ser identificado no problema. Nesse caso nós vamos ter apenas uma seta, porque vamos ter justamente o início do processo, sendo que a última prestação de serviços foi em Castanhal, Pará, sendo o juízo competente para o direcionamento da petição. Então, nesse nosso primeiro momento, nós identificamos qual é a peça processual, que nesse caso é uma reclamação trabalhista, e ela vai ser dirigida para a Vara do Trabalho de Castanhal, no estado do Pará. Perfeito? Então, por esse motivo, nós temos aqui uma reclamação trabalhista. Agora nós vamos passar para o segundo passo da nossa peça, que é justamente você elencar no dia da sua prova, no seu borrão, quais são as informações mais importantes extraídas do enunciado. Nós vimos que a empresa possui 220 empregados, que o José Dário é portador de deficiência e soube que após a sua dispensa não houve contratação de um substituto em condição semelhante. Seu e-mail pessoal era monitorado pela empresa. O empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo sem a sua expressa e prévia autorização, e ele trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45, com intervalo de 45 minutos para a refeição, e aos sábados de 8 às 12 sem intervalo. Então, nesse momento, pessoal, a gente isola as informações mais importantes do enunciado, e aí a gente vai parar para analisar o que de fato aqui caracteriza uma violação de direito. Será que tudo aqui pode ser violação? Será que tudo aqui a gente vai poder utilizar como tese? Se a gente for parar para analisar, pessoal, a primeira e a terceira informação elas podem ser descartadas. Porque pelo fato da empresa possuir 220 empregados, isso aqui não é nenhuma tese, nenhuma violação de direito. E o e-mail dele ser monitorado pela empresa já está, de certa forma, incluso aqui no momento em que o empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente. Então, pessoal, quantos pontos aqui a gente pode elencar nesse problema? Se a gente for parar para analisar, nós temos 4 tópicos aqui que nós podemos transformar em teses. E é por esse motivo que nós organizamos aqui essas 4 informações. E aí nós vamos passar no dia da sua prova, já no seu rascunho, depois que você separou aí, como está na nossa tela, as informações mais importantes do problema, já fez o isolamento de cada uma delas, nós vamos partir para a desenvoltura das teses processuais. Ou seja, qual é a tese, qual é o título de tese processual mais próxima que se encaixa dentro de cada um desses temas. Primeiro, pelo fato dele ser portador de deficiência e saber que após a sua dispensa não houve contratação de um substituto em condição semelhante, automaticamente a gente vai pedir o quê? A sua reintegração. Ora, se não houve a contratação de ninguém em condição semelhante, a gente não vai pedir, pessoal, para que venha a ser contratado uma outra pessoa. A gente vai pedir a reintegração do empregado. Então vai ser a nossa tese de número 1. O empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Então, nesse momento, a gente vai verificar que vai haver um dano extrapatrimonial, uma invasão de privacidade. Porque se o reclamante, o trabalhador, não dava essa permissão, isso justamente invadiu a sua privacidade, o que gerou dano extrapatrimonial vai ser a nossa tese de número 2. O fato dele ter sofrido descontos a título de contribuição sindical e confederativa
negativa. Mesmo sem a sua expressa e prévia autorização, vai gerar o quê? A devolução. Nós vamos pedir a devolução do desconto dessa contribuição sindical, né? Se foi tirado de forma indevida, nós vamos pedir essa devolução, se na nossa tese de número 3. E ele trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45, com intervalo de 45 minutos para a refeição, e aos sábados, das 8 às 12 sem intervalo. Ou seja, se ele trabalhava, tinha um intervalo, melhor dizendo, inferior ao previsto na lei, nós vamos pedir justamente esse intervalo intrajornada, né? Sendo então a nossa quarta tese. Perfeito, pessoal? Então nós já vimos aí os 3 passos que nós vamos elencar na resolução do nosso problema, no nosso rascunho, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como achar a fundamentação de cada um deles. Acompanhe. Então, pessoal, depois de nós termos feito a colocação dos 3 passos no nosso rascunho, nós vamos passar então a achar a fundamentação de cada uma dessas teses. Como eu falei no início para vocês, eu trouxe aqui uma CLT, né, que você pode utilizar no dia da sua prova da OAB, da professora Ariana Linhares e Rafael Tonassi, uma CLT muito boa para a segunda fase do OAB. Não estou ganhando nada para fazer divulgação dessa CLT, tá, pessoal? Só estou dizendo que é a que eu uso no meu dia a dia e também indico para os meus alunos na prova da OAB. Na parte final aqui da CLT, ela vem com esses post-its que você pode colocar, né? Você pode utilizar segundo o edital da prova, nesse modelo, nesse padrão que já vem com ela. E aqui na parte final da CLT nós temos um índice remissivo, né? Ou seja, um índice que você pode fazer a busca por várias nomenclaturas justamente das teses para você fundamentar no dia da sua prova. Nós colocamos lá intervalo intrajornada, pedido de reintegração, dano extrapatrimonial. Todas essas nomenclaturas você vai fazer a busca delas aqui no seu índice remissivo, na ordem alfabética que está colocada na CLT. E na medida que você for achando a fundamentação durante a confecção do seu rascunho, você vai anotando essa fundamentação. Lógico, para ficar mais célere o nosso vídeo, eu vou trazer para vocês aqui já as fundamentações colocadas, elas prontas, para que você possa justamente ter a noção de como fazer no seu rascunho. E logo na sequência, pessoal, nós já vamos fazer a redação dessas teses, dessas 4 teses. Lembrando que em todas as teses nós vamos ter pelo menos 3 parágrafos. Um de fato, isolando o fato pertinente àquela tese. Um de fundamento, que é justamente esse que nós vamos achar aqui na CLT, no nosso rascunho, isolar no rascunho no dia da prova. E depois o pedido, o que você vai pedir propriamente dito dentro de cada uma dessas teses. Perfeito? Então eu já vou mostrar aqui para vocês a fundamentação e na sequência nós vamos passar com a parte redacional. Eu já trouxe pronto para vocês aqui, tá, pessoal? Não vou fazer leitura também para não ficar muito grande o vídeo, não ficar muito maçante, tá? Mas você pode pausar, você pode ler com mais calma aí em casa. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, vem comigo e faz o acompanhamento de agora como vai ficar o término do seu rascunho e a redação propriamente dita da tese. Vamos lá. Como eu disse para você, já trouxe aqui as teses processuais que nós achamos, né? Isolamos cada uma delas e vamos colocar aqui a fundamentação pertinente de cada uma. A fundamentação da reintegração, que eu achei lá no índice remissivo, a fundamentação do dano extrapatrimonial em razão da invasão de privacidade, também achada lá no índice, a devolução dos descontos da contribuição sindical e do intervalo intrajornada, né? Então, colocado aí para vocês toda a fundamentação buscada em para cada uma dessas teses. E agora, para nós partirmos para a parte redacional, lembrando a vocês que cada parágrafo de cada uma dessas teses nós vamos ter um fato, um fundamento e um pedido. E pode ser um mini fato, um mini fundamento e um mini pedido. Nós não vamos nos alongar demais na redação de cada uma das teses. Por quê? Nós temos várias teses e nós temos um limite de linhas no dia da prova. Nós não temos um número indeterminado de linhas para escrever e também por causa do tempo. Então nós temos que sintetizar isso de uma forma máxima para que nós possamos conseguir realizar a reclamação sem maiores dificuldades. Então na nossa tese 1, né, na reintegração, nós vamos ter aí o parágrafo do fato, onde eu estou isolando apenas o fato pertinente à reintegração, tirado diretamente do problema. O fundamento, que foi justamente o que nós isolamos, né, nós achamos aí no índice remissivo da nossa CLT e fazendo o pedido propriamente dito, que no caso é a reintegração do reclamante ao seu emprego. Perfeito? Então essa justamente é a forma redacional que a gente vai fazer de cada uma dessas teses. Lembrando que essas palavras fato, fundamento e pedido, elas estão colocadas aqui só para efeitos didáticos, tá? No dia da prova você não tem a necessidade de escrevê-las, você não vai escrevê-las, você vai botar apenas a redação como está aqui colocada.
Perfeito? Vamos lá. Tese 2. Do dano extrapatrimonial, invasão de privacidade. Também vamos falar o fato pertinente a essa tese, que foi o e-mail do reclamante que foi indevidamente monitorado. Vamos colocar a fundamentação e também o pedido, né? A condenação da empresa ao pagamento dos danos extrapatrimoniais. Lembrando que nós não vamos quantificar esse valor no dia da prova, tá, pessoal? Nós temos que colocar aqui R cifrão, que é justamente para não criar nenhum elemento de identificação na sua prova, no seu texto. Perfeito? Partindo então para a nossa terceira tese, a devolução do desconto da contribuição sindical. E aí nós vamos também, da mesma forma, colocar o fato, o fundamento e o pedido. E no pedido nós vamos pedir aqui justamente a devolução desses valores que foram descontados, né? De forma indevida. E aqui o nosso R cifrão também para não identificar e não criar nenhum elemento de identificação justamente na sua prova e deixar desta forma que é perfeitamente correto pelo edital, tá? E nós vamos partir então para a nossa quarta e última tese, que vai falar do intervalo intrajornada, também colocando o nosso fato, fundamento e o pedido. Perfeito? E aí nós conseguimos, de uma forma bem clara, bem tranquila, de uma forma isolada, fazer justamente a redação da nossa peça. Beleza? Volte aqui para mim. Então, pessoal, nós vimos aí a forma redacional, né, de cada uma dessas teses e você vai percebendo que à medida que você vai desenvolvendo cada uma delas, a sua reclamação trabalhista ela vai ganhando corpo, né? Porque você vai tendo fato, fundamento, pedido de uma tese, de outra, e na medida ela vai fazendo justamente a sua construção no decorrer da prova. Perfeito? Então nós vimos a parte do borrão, os 3 passos que nós devemos organizar para fazer a estruturação da peça e posteriormente essa dica redacional para vocês. Beleza, pessoal? Lembrando, né, que a CLT ela vai ser fundamental no dia da sua prova para você achar cada uma dessas teses, trabalhar essa parte de índice remissivo para você então conseguir fazer uma boa desenvoltura de peça. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e nós vamos aí estar trabalhando também com contestação, recurso ordinário e outros temas mais que vocês venham a sugerir. Um forte abraço e até a próxima.